Fala pessoal, aqui é o professor Dr. Jefferson Thiago Gonella do canal Fisiologia em Movimento. Hoje eu vou falar mais um pouquinho para vocês sobre o controle da pressão arterial, sobre hipertensão arterial e os seus problemas. Mas antes, curte o meu canal, compartilha com os amigos e dá um like aí se você gostar. Bom, a prevalência de hipertensão arterial na população é em torno de 32,5% dos adultos. Entre os idosos, essa prevalência acaba sendo um pouco maior. Mas para ser considerado hipertensão arterial, você sabe como que é? Quais são os níveis de hipertensão arterial? Então, para a pressão arterial ser considerada normal, os níveis geralmente têm que estar em torno de 120 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e 80 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Os valores limítrofes ficam entre 135 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e 85 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Valores maiores que 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e maiores que 90 da pressão arterial diastólica, elas são consideradas hipertensão arterial. Logicamente, a hipertensão arterial ela depende de vários fatores, depende do médico diagnosticar. Nós, como profissionais de educação física, nós não podemos fazer esse diagnóstico, mas se nós tivermos um aluno que a gente identificou uma pressão arterial de forma recorrente em valores acima de 140 por 90, nosso foco é mandar ele procurar um cardiologista para ver se controla essa pressão arterial. Geralmente, pessoas com hipertensão, elas têm outras doenças associadas, como diabetes tipo 2, como obesidade, como hipercolesterolemia. Então, é uma doença que geralmente ela não vem sozinha, ela vem acompanhada de outras doenças junto. Independente de qualquer fator, a hipertensão arterial ela está associada ao infarto agudo do miocárdio, a acidente vascular encefálico, a insuficiências cardíacas e problemas renais. Então é muito comum pessoas hipertensas terem que fazer hemodiálise por um desenvolvimento da doença, além de doença arterial periférica, doença renal crônica e qualquer outro tipo de doença. Outra coisa é que, geralmente, pessoas hipertensas, elas têm um problema de poder perder dias de serviço. Isso acaba sendo prejudicial tanto para a pessoa quanto para as empresas que elas trabalham. Alguns fatores de risco para a hipertensão arterial, um deles é a idade, geralmente pessoas acima de 40 anos, mas não necessariamente só a idade. É muito comum hoje em dia pessoas jovens com hipertensão arterial. Sexo e etnia é mais prevalente em mulheres e negros. Um fator de risco preponderante acaba sendo a obesidade, principalmente a obesidade central, aquela na parte abdominal. Fatores socioeconômicos, geralmente pessoas com baixa renda têm uma qualidade menor da alimentação e isso pode predispor também a desenvolvimento da hipertensão arterial. Fatores genéticos, então não tem como fugir. Uma pessoa que tem pais hipertensos, avós hipertensos, muito provavelmente ela tem um gene ali para desenvolver hipertensão arterial. O consumo excessivo de sal, então o consumo excessivo de sal por si só, ele acaba aumentando a pressão arterial. A falta de exercício físico faz com que a pessoa possa vir a desenvolver hipertensão arterial. Quanto ao controle da pressão arterial durante ou antes do treinamento, você sabe utilizar o esfigmomanômetro, seja ele o aneroide, o digital, ou seja ele o analógico? Então, se você não souber, uma dica que eu dou é que você procure medir a pressão arterial e aprender como medir a pressão arterial. Então, geralmente, a pressão arterial ela é medida com um aparelho que a gente chama de esfigmomanômetro
e ele tem um tamanho de manguito. Então esse manguito, geralmente, ele é levado em consideração a circunferência do braço. Então tem manguitos para braços abaixo de 28 centímetros, manguitos para braços em torno de 28 a 32 centímetros, manguitos para braço acima de 32 centímetros, e geralmente pessoas com braço maior que 48, geralmente pode ser utilizado o manguito de coxa também. Geralmente pessoas obesas, elas têm que utilizar um manguito maior do que a população em geral. Então, ficar esperto na escolha do manguito que você vai utilizar para medir a pressão arterial do seu aluno. Num próximo vídeo, eu vou gravar os benefícios do exercício físico e vou gravar quais são os medicamentos mais utilizados durante o tratamento da pressão arterial, para que você possa conduzir o tratamento dele com o exercício físico sem risco de queda da pressão arterial demasiada e sem o risco de aumento da pressão arterial. Então, logo eu volto com mais vídeos. Compartilha com seus amigos e dá um like na minha página. Tchau, tchau!